Então vamos começar a leitura, é a parte 6 da aula de Srila Acharya Maharaj. Arranjo de Krishna. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 10 de maio de 2020, parte 6. Pergunta: tantas pessoas estão morrendo agora de coronavírus. Por que as pessoas estão sofrendo? Quem está sofrendo? Ninguém está sofrendo. Todo mundo está feliz. Os devotos estão sempre felizes. Um médico me fez uma pergunta: por que esse tipo de pandemia acontece a cada 100 anos? Chegou em 1720, veio em 1820, em 1920 e agora voltou em 2020. Em épocas anteriores, havia diarreia, muita malária, etc. Esses tipos de doenças ocorrem porque exploramos demais e destruímos as coisas naturais que vêm do Senhor, como colinas, árvores, animais, etc. Krishna providencia algum desastre para equilibrar árvores, plantas, animais, colinas, etc. Todas essas coisas da natureza são feitas pelo Senhor, mas causamos muita perturbação a todos. Cortamos montanhas, represamos a água, construímos túneis. A ciência faz muitas coisas e também matamos e comemos animais. Por isso, Krishna quer restaurar o equilíbrio. Agora, tantos corpos humanos são destruídos pelo Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Tudo o que está acontecendo em todo o mundo é a vontade do Senhor. Nada pode acontecer sem a vontade do Senhor. Nenhuma única folha de árvore pode se mover sem a instrução do Senhor. Como você acha que tudo acontece? Tudo acontece pela ordem, pela instrução e pela misericórdia do Senhor. Uma coisa que podemos entender é que, aconteça o que acontecer, tudo será bom. Então o devoto, no dia 10 de maio, perguntou para Srila Acharya Maharaj na aula sobre a pandemia, o sofrimento de todos. Todo o planeta Terra está sofrendo, os seres humanos, na verdade, porque nenhum animal está com esse sintoma da Covid. Os animais têm a Covid-19, já foi pesquisado, já foi diagnosticado. Os animais têm, mas não sofrem nenhum sintoma com isso. E os seres humanos que estão sendo acometidos com isso, alguns mais, outros menos. A grande maioria, os cientistas dizem que em torno de 80% não sentem nada, mas tem pessoas que sentem. E alguns têm sintomas leves, outros sintomas um pouquinho mais evidentes, e outros mais ainda que têm que ser hospitalizados, mas num quarto normal. Outros têm que ter cuidado muito maior e vão para uma UTI, ficar ligados a aparelhos, respiradores mecânicos, e alguns até abandonam o corpo. Por que tudo isso? Como Srila Acharya Maharaj fala, tudo pela vontade de Deus. Tudo o que acontece é pela vontade de Deus. Não existe uma folha de uma árvore, de uma grama que se mova se Deus não quiser. Nós não estamos sob o controle de nada. O controle total é de Deus. Temos que ter essa consciência. Só que o nosso falso ego não permite que nós admitamos que Deus é o controlador supremo, que nós não conseguimos controlar nossa saúde, por mais atividade física, por mais alimentação saudável, por mais que tentemos, se Deus quiser, Ele manda uma pandemia, como é o caso, e tem pessoas saudáveis que estão abandonando o corpo. Tudo é pela vontade dEle. E por que isso acontece? Ele é ruim? Claro que não. Deus é o nosso melhor amigo. Deus é o melhor bem-querente que nós temos.
Deus gosta mais de nós do que nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, nossa mulher, nosso marido, enfim. Não existe ninguém que goste de nós como Deus. Nós somos uma centelha de Deus, uma centelha da energia marginal de Deus. Somos uma parte dele, infinitesimal, mas somos. Como ele pode não gostar de nós? E por que ele manda essa epidemia, essa pandemia? Por que ele manda todos os problemas que nós temos? Todas as adversidades que nós temos, uns mais, outros menos? Porque estamos fazendo coisas erradas com os outros seres, com as plantas, com os animais principalmente, com o rio, represamos a água, e com o represamento da água desequilibramos o ecossistema, fazemos muitas almas sofrerem com tudo isso, mas nós só pensamos em nós. O ser humano só pensa nele mesmo. Tudo pela ganância, tudo pelo dinheiro, tudo pelo poder. E isso vai trazer uma consequência. Toda ação tem sua reação. É a terceira lei de Newton, não tem como fugir disso. Toda ação tem sua reação no sentido oposto. Então, quando fazemos algumas almas sofrerem, esse sofrimento virá para nós. É a lei do karma, ação e reação. Fizemos algo para as almas nas vidas anteriores e agora estamos saldando essa dívida, porque ficamos com a dívida. E isso é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Todo mundo pede a misericórdia de Deus, todo mundo pede a graça de Deus, todo mundo pede a proteção de Deus, mas Deus está dando o tempo todo. Deus está dando o melhor para nós, como Srila Acharya Maharaj fala. Tanto a adversidade é boa, como a felicidade material também é boa. Tudo que Deus está dando para nós é bom, porque estamos cumprindo o que fizemos nas vidas anteriores. É a reação das ações anteriores. Então temos que tomar cuidado com as ações que fazemos nessa vida. Ação e reação. Não tem como fugir disso. Então, estão todos sofrendo, o ser humano está sofrendo, mas o ser humano, as almas que estão no corpo de ser humano agora, fizeram por isso. Os que estão sofrendo mais ou até abandonando o corpo, estão resgatando a dívida que tinham, que era maior do que quem simplesmente tem um pequeno sintoma. E quem não está tendo nenhum sintoma, tem menos, nesse ponto agora, dessa Covid, tem menos reações para cumprir. Mas não é só Covid. Há meses atrás, estávamos com enchente no Rio de Janeiro, em São Paulo. Desbarrancou, a terra desceu, destruiu muitas casas. As pessoas perderam móveis, imóveis, perderam a vida, muitas pessoas perderam a vida. Cada um tem sua reação de uma forma. Quem controla isso? Deus. Não somos nós. Fizemos algo e agora estamos cumprindo. Plantamos, toda plantação tem a sua colheita. Se você plantar maçã, você terá uma macieira. Se você plantar mamão, você terá um mamoeiro e assim por diante. Se você plantar o bem, você colherá o bem material. Se você plantar o mal material, você colherá o mal material. Porque a nossa alma, quem sofre na verdade é o nosso corpo. Nosso corpo está sofrendo. E se você fizer ação para Deus, serviço devocional a Deus, não produz karma. Não há reação sobre uma ação que façamos para Deus. Quando servirmos Deus, quando estamos agora escutando a aula, falando sobre Deus, escutando sobre Deus, participando do Arati, da cerimônia que foi feita alguns minutos atrás,
participando do Parikrama de Tulasideva. Para quem não sabe quem é Tulasideva, pode achar estranho que estamos reverenciando uma planta, estamos cantando para uma planta, glorificando uma planta, mas esse é o olhar mundano. O olhar que a Tulasi é uma planta é um olhar mundano. O olhar transcendental, o olhar de Deus, o olhar que temos que ter é que é uma alma que está habitando esse corpo de planta, e foi Deus quem a enviou para cá, para a Terra, para nos ajudar. Essa é a visão correta. A visão correta não é que é uma planta. Tulasideva é uma deidade, ela veio representando Deus para nos ajudar. Deus orientou ela para ela vir para cá, para a Terra, e nos ajudar. Então, todos esses processos que estamos fazendo, e depois vamos cantar as canções glorificando, tudo isso é serviço a Deus. Isso não produz karma, nem bom, nem ruim. Isso vai produzir mérito espiritual. E com mérito espiritual, gradativamente, progressivamente, vamos aumentando nossa fé, vamos aumentando nossa devoção, porque cada passo que damos na direção de Deus, Ele dá 10 na nossa direção. Então, com todo esse processo, irá aumentando, aumentando. Na próxima vida, vamos começar onde paramos nessa vida, em termos espirituais. E assim vamos progredindo, progredindo, até atingir o objetivo final da vida, que é amor puro por Deus. E aí vamos ser levados para morar com Deus em Vaikunta, no mundo transcendental, ao lado dele. Lá não há sofrimento. O mundo material sempre vai ter sofrimento. Não pode ter felicidade plena no lugar que tem exploração. Não pode ter felicidade plena porque a exploração leva uma reação. Vamos cumprir essa reação. E no mundo transcendental não há reação. Por quê? Porque todas as almas que estão lá estão servindo Deus. Para chegar lá, tem que ter uma entrega total a Deus. Lá não existe nenhum sofrimento, somente alegria, anandam. Alegria plena, o dia todo, a vida inteira, porque lá é eterno. Esse plano, quando a alma atingir lá, é um plano eterno, a alma nunca sairá de lá. E lá temos o conhecimento pleno, mas para chegar lá temos que servir Deus. Gradativamente vamos diminuindo as ações materiais e gradativamente nos dedicando ao serviço a Deus, e o progresso vai acontecendo através da orientação de um guru fidedigno. Vamos continuar então a aula. Se tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta. Pergunta: como podemos recuperar o gosto, a fé e o entusiasmo pelo serviço se cometemos muitas coisas erradas? Você deve evitar ofensas para obter o entusiasmo e o gosto adequados. Sempre evite todas as ofensas. Nama aparada, Seva aparada, Dhamma aparada, Vaishnava aparada. Vaishnava aparada é a ofensa mais importante a evitar. Se você fizer Nama aparada, não obterá o resultado adequado. Não obterá o sabor adequado através do canto do santo nome. Você também... O que é a parada? A parada quer dizer ofensa. A parada é ofensa. Então, não devemos cometer, a primeira coisa é não cometer a parada. A parada ao Vaishnava, ao devoto de Deus, é a pior ofensa. Ao devoto puro de Deus, então, é a pior ofensa. Mas qualquer devoto de Deus é muito grave essa ofensa. Por quê? Porque cometendo Vaishnava parada, ofensa ao devoto de Deus, estaremos cometendo também Nama aparada. Que quer dizer Nama aparada? Ofensa ao santo nome, ao Mahamantra Hare Krishna. Uma das ofensas ao santo nome, uma das 10 ofensas, é cometer ofensa aos devotos de Deus. Porque não tem diferença entre Deus e o seu santo nome. Não tem diferença entre Deus e Krishna, o nome Krishna. Não tem diferença entre Deus e o nome Hare.
e não tem diferença entre Deus e o nome Rama. Então, como que Deus vai ficar feliz se estão ofendendo um devoto dele? É como uma mãe, um pai, enfim, ou qualquer parentesco que você tenha. Se vai alguém e começa a ofender seu filho, seu pai, sua mãe, seu marido, você vai ficar feliz? Claro que não. Deus é a mesma coisa. Um devoto dele, como que ele vai ficar feliz que alguém ofenda um devoto dele? Por isso que Srilacharya Maharaj fala, não devemos fazer fofoca, não devemos conversar sobre assuntos mundanos. Temos que falar de Krishna, passatempos de Krishna, pregar a consciência de Krishna, escutar as aulas sobre Krishna. Aí não cometeremos ofensa à parada. Também deve sempre cantar canções devocionais, kirtans, e quando as cantar, deve entender o significado dessas canções. Você deve ler o significado das canções e tentar cantá-las. É necessário cantá-las e conhecer seu significado. Shravana, ouvir, e Kirtan, cantar, são as principais práticas devocionais necessárias. Você pode estar sozinho, mas ainda deve cantar as canções. Não é necessário ter uma boa melodia ou bons instrumentos. Você pode apenas recitar as canções por 15 minutos quando acordar de manhã. Ó Gurudev, dê a este servo uma gota de sua misericórdia e me faça mais humilde do que uma folha de grama. Você pode não ter deidades, pode não ser capaz de fazer um Mangalarati, mas ainda pode se lembrar e cantar as canções dos Aratis. Você quer matar o cachorro Kali? Então cante o nome de Sri Satinanda, pois ele resgata as almas de Kali Yuga e destrói o seu medo de Kali. Sri Krishna, conhecido como Kan, é o filho querido de Yashoda, amante de Vraja, deleite de Gokula, vida e riqueza das Gopis, encantador do Cupido e conquistador de Kaliya. Cante essas canções. Mesmo se você estiver em casa e não puder fazer muito, ainda poderá cantar essas canções. Toda a glória do belo Arati para Sri Gorachand. Cante essas canções. Pense nessas canções. Você pode cantar quando estiver fazendo uma guirlanda ou quando estiver cozinhando. Sempre cante o santo nome. Sempre ouça gravações. Quando você mora no templo ou mora em casa, pegue uma gravação e ouça. Se você sempre ouvir canções, muitas conversas sem sentido não chegarão aos seus ouvidos. Você entende? Então, Srilacharya Maharaj está falando sobre os processos de limpeza da alma. Limpando a alma, fazendo serviço devocional a Deus, você tirará todos os seus inimigos, as ofensas, todos os seus inimigos. Então, e quais são os nossos inimigos? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Os 6 inimigos, e também não cometeremos ofensa. Não ficaremos com os 6 desejos materiais. Não ficaremos com as 6 falhas. E as 6 qualidades irão gradativamente incorporando, fazendo parte da nossa vida. Então ele fala, cante as canções de manhã. As canções glorificando os associados de Deus, o próprio Deus, o irmão de Deus. Cante essas canções, cante o Vandana de manhã, a oração que fazemos toda noite, e não é só de noite, é de manhã também. Hoje fizemos no programa da manhã, cantamos o Vandana, cantamos uma canção para os Vaishnavas, os devotos de Deus, uma canção para o Panchatattva, uma canção para os Vaishnavas. Fizemos várias canções. Então, Srilacharya Maharaj está falando, e não só cantar, mas saber também o significado. É bom ler o significado
Não importa que não tenhamos melodia, que a nossa voz não seja melhor, você pode simplesmente recitar, não precisa ter instrumentos. Não há nenhum empecilho, você pode, como ele fala, fazendo guirlanda para a deidade, cantar. Por que vai ficar pensando besteira? Porque quando a mente está vazia, parada, ela está pensando besteira, pensando sobre o outro, pensando alguma coisa que não é produtiva para a vida espiritual. Então, vamos aproveitar esse tempo que a mente está solta e vamos cantar as canções, vamos escutar. Então, coloque uma gravação, como ele fala, põe uma gravação até decorar a canção. Se você colocar a gravação todo dia, você vai aprender a melodia e vai decorar também. Quando você estiver cozinhando, não fique pensando besteira. Todo mundo tem a capacidade de cantar e olhar o fogo para ver se a comida não vai queimar. Não é tão difícil assim fazer duas coisas ao mesmo tempo. Cantar e olhar a comida, ou picar, ou descascar a batata, o que for, na cozinha. Então aproveite o tempo. Srila Acharya Maharaj fala, você está fazendo seva, cozinhando ou fazendo guirlanda, vamos fazer dois, vamos aproveitar, cantar junto. Não há dificuldade. E aí você não vai escutar ninguém falar besteira, você também não vai pensar besteira, você vai estar concentrado na canção e cozinhando para Deus. Então é isso que ele está falando, vamos limpar nossa alma, o único processo é limpar a alma. Vamos continuar então com a leitura, está quase no fim. Pergunta: há muitas pessoas neste mundo que estão tendo alguns problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade. Algumas pessoas até têm pensamentos suicidas por causa da depressão e coisas assim. E isso está em todo o mundo agora. Por que isso está acontecendo e o que essas pessoas podem fazer? Eu já lhe disse por que isso está acontecendo. Por causa dos 6 impulsos e das 6 falhas. As pessoas estão pensando, agora tudo está fechado, não estou trabalhando. Como vou conseguir dinheiro? Como vou trabalhar? Como minha família vai administrar? Tantas coisas estão acontecendo agora e estão mostrando tantas notícias na televisão. Todas as notícias contam mentiras. Eles dizem, existem problemas econômicos. Eles dizem isso, aquilo. Eles dizem muitas coisas. Mas eles nunca pensaram no que aconteceria se o coronavírus chegasse. Eles sabiam que esse coronavírus chegaria? Mas Krishna fez o arranjo para isso. Tudo é o arranjo de Krishna. Você entende? É o seu arranjo. Quem cometerá suicídio, quem partirá, quem ficará, tudo é arranjo de Krishna. E a depressão surgirá se as pessoas continuarem pensando, como minha família conseguirá sobreviver? Não temos dinheiro. As pessoas pensam em todas essas coisas, mas Krishna é sempre poderoso. Krishna pode fazer qualquer coisa. Ele tem poderes e pode fazer qualquer coisa com seu poder. Mesmo o que deve acontecer, pode não acontecer. E o que não deve acontecer, pode acontecer. Portanto, não é necessário se preocupar com isso. Todos devem se lembrar do Senhor. Aqueles que estão deprimidos devem se lembrar do Senhor. Devem se lembrar de Krishna. Quando as pessoas ganhavam dinheiro, quando os tempos eram bons, elas não se lembravam de Krishna, mas agora estão no hospital, sofrem de coronavírus. Então agora estão chorando por Krishna, chorando por Allah, chorando por Jesus. Quando eles tinham boa saúde, quando ganhavam bem, não se importavam com nada. Mas agora que as pessoas estão confinadas, tanta depressão está chegando. Por quê? Principalmente porque as pessoas pensavam, eu vou ter esta casa, eu vou ter esse carro, eu vou ter isso, aquilo. Mas agora seus sonhos se frustraram.
Agora é um bloqueio, um grande problema. Então eles entram em pânico. Eu não consigo nada, eu vou morrer. É por isso que eles ficam deprimidos. Mesmo aqui na Índia também, as pessoas não têm paciência. O governo fechou tudo. Todos os trens, ônibus, aviões, tudo foi parado, para que todos tenham que morar em um estado e não possam se mudar. Eles ouviram que o governo poderia arranjar um trem para trazer os trabalhadores, mas um deles cometeu suicídio. De quem é a culpa? A culpa é do governo. Eles não pensam que é o karma pau do homem, o resultado de seu próprio karma. De quem é a culpa? Do governo? Eles culpam o governo, mas é o karma daquele homem. Quando nascemos, trazemos nosso karma conosco. Seja qual for a reação que aconteça de acordo com o nosso karma, ela acontecerá. Então, mais uma pergunta de um devoto, falando para Acharya Maharaj sobre a pandemia e as doenças mentais. E hoje tem muitas pessoas que estão em depressão por causa desse confinamento. E Srila Acharya Maharaj explica claramente que tudo isso é por causa que ficamos tristes com o confinamento. Por quê? Porque não conseguimos desfrutar o que estávamos desfrutando antigamente, quando tínhamos dinheiro, ganhávamos bem e não pensávamos em Deus. Cada um na sua religião, ou Alá, ou Jesus, ou Krishna. A maioria não pensava em Deus. A maioria só pensa em Deus quando está na dificuldade, ou por doença, ou por algum problema, falta de dinheiro. Então muitas pessoas estão em depressão agora porque elas estão tristes. Por quê? Porque tinham planos de comprar uma casa, de comprar um carro, já estava planejado. Ela tinha um plano, vou guardar tanto dinheiro, ou vou fazer uma prestação para ter algo, mas tudo pensando no lado material. As pessoas estão em depressão porque estão pensando no lado material, que vai faltar dinheiro para a família, vai faltar isso, vai faltar aquilo, mas não vai faltar nada. Outro dia também Srila Acharya Maharaj deu uma outra aula falando, não vai faltar nada para ninguém. De acordo com seu karma, de acordo com a sua reação, Krishna vai dar tudo. Claro, de acordo com o que fizemos, vamos ter a reação agora. O passarinho, o animal silvestre, na África, onde for, aqui o passarinho solto na rua, tem muitos passarinhos agora soltos na rua, cantando. Eles não estão preocupados, eles não estão em depressão. Por quê? Porque eles não ficam preocupados se vai faltar dinheiro, se vai faltar comida, se vai faltar um lugar para comer, um lugar para dormir. Eles não estão preocupados com isso. E Deus dá tudo para eles. Deus dá, desde o momento que eles nascem até o momento que eles vão abandonar o corpo, que a alma vai abandonar o corpo. Os animais silvestres não estão preocupados com isso. O ser humano tem depressão porque ele está sempre preocupado em adquirir mais coisas, em coisas materiais, preocupado, não confiando em Deus. Deus, ele é o onipotente, ele pode tudo, como Srila Acharya Maharaj falou. Deus manda em tudo. Se ele quiser, até o que estava marcado ele pode tirar. E o que não estava marcado ele pode fazer. Deus pode tudo. Então, temos que concentrar, não ficar preocupado com isso, com aquilo. Tudo que vai acontecer, como Srila Acharya Maharaj deixou claro no final da aula, dessa parte 6 da aula. Tudo está marcado, tudo acontecerá. Você ficando com depressão ou não, a quantidade de dinheiro que você vai ter vai ser igual. Você ficando ou não com depressão, o problema da Covid-19 vai acontecer. Tudo vai acontecer. E quando a pessoa se suicida ou abandona o corpo pela Covid ou qualquer outro problema, não devemos culpar ninguém. Culpamos sempre o governo é culpado de tudo.
mas só temos esse governo porque fizemos algo para estar no Brasil. Estou falando com o pessoal do Brasil. Tem outras pessoas que estão assistindo e não estão no Brasil. Mas eu estou citando o exemplo do Brasil. Não adianta reclamar que o governo é isso, que o governo é aquilo. Só estamos aqui no Brasil porque fizemos por merecer. Nas vidas anteriores, fizemos ações para nascermos no Brasil. E não só para nascer no Brasil, para nascer na casa que estamos, para nascer na família que nascemos, para morar no bairro que moramos, para ter o filho que temos, o marido que temos. Fizemos por isso, nada é por acaso. E a pessoa que se suicidou pelo Covid ou por algum problema, sempre vão querer pôr a culpa em alguém. Nós temos essa mania de pôr a culpa nos outros, de esconder a nossa culpa. Não admitimos que erramos. É difícil, né, engolir e falar, eu sou o culpado. Por que isso está acontecendo? Porque eu sou o culpado. Ninguém mais é culpado, somente eu. O ambiente é perfeito. Srila Govinda Maharaj sempre falava, o ambiente que vivemos é perfeito. Se temos um vizinho chato, muitas pessoas têm vizinho chato, o ambiente é perfeito. Se você tem um vizinho chato, é porque você fez algo para ter um vizinho chato nas vidas anteriores. Se você tem um cachorro que late o dia inteiro, aquele cachorro insuportável, é porque você fez algo para ter aquele cachorro insuportável. Durante aquele período que ele vai viver com você, você está resgatando a dívida que você teve com outras almas. Você fez o mal para outras almas e agora está resgatando. Então, tudo que acontece materialmente na nossa vida, não adianta reclamar. Temos que conviver da melhor forma possível. Não temos como mudar isso. Temos que conviver da melhor forma possível e aceitar e focar em Deus. Não importa a diversidade que tenhamos, focar em Deus. A única forma de nos livrarmos totalmente de toda a diversidade, de todo o karma, das vidas anteriores e dessa daqui, a única forma é render-se totalmente a Deus. Sharanagati. Rupa Goswami deixa claro isso no livro Bhakta Rasamitra Sindhu. Mas não é nada fácil se render totalmente a Deus. Estamos no processo de devoção a Deus, mas é muito difícil chegar nesse estágio. Poucas almas atingem esse estágio. E o nosso foco não tem que ser nos livrarmos do karma. O nosso foco tem que ser servir Deus. Uma pessoa que está chegando perto de Sharanagati ou atinge Sharanagati, ela não está preocupada com o karma dela. Ela está preocupada em servir Deus. O objetivo final da vida, amar a Deus puramente. Então, a aula de Acharya Maharaj, a parte 6, como sempre, é muito boa, muito esclarecedora. Tudo tem uma explicação, não existe dogma. Não existe dogma. Se algo acontece, tem alguma explicação na nossa filosofia. Eu posso não saber, mas se eu não souber, alguém vai me orientar. Eu posso consultar e alguém vai me orientar. Tudo tem uma explicação. Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer. Se não tiver perguntas, vamos começar com as canções. Começando com Vandana primeiro, que é a oração, glorificando os gurus da nossa linhagem, do Parampará, glorificando Deus e os seus associados, enfim, glorificando muitas personalidades, inclusive Tulasi Devi. Vamos então continuar. E depois leremos, depois das canções, vamos ler, continuar a leitura do livro de Srila Govinda Maharaj, Demolindo os Pilares do Ego.
Vamos ver, parece que apareceu alguma pergunta. Ah, sim. A Regina é uma frequentadora online assídua. Ela está sempre vendo os programas, sempre interessada na consciência de Krishna. Ela está com o reservatório, ela está criando o reservatório correto através do processo e ela está com o reservatório não cheio. O reservatório dela não está cheio. Então, toda a informação que damos para ela, ela pensa, ela analisa e ela faz perguntas, porque ela tem dúvidas. Esse é o processo. A pessoa que está com o copo cheio, ela não aceita uma nova informação, ela não aceita uma nova filosofia. O que ela tem nos conceitos dela, ela não aceita mais nada. Mas um buscador de Deus, ele tem que escutar tudo. E aí sim analisar e perguntar e realmente, depende do que ele busca, ele vai achar. Se ele busca Deus, Deus vai colocá-lo no caminho correto para buscar Deus. Se ele busca algo material, Deus vai colocá-lo no caminho material e assim por diante. Depende do que queremos. Queremos Deus ou queremos continuar no mundo material? Então, e Deus sabe o que nós queremos. Então a Regina, ela fez uma pergunta sobre a raiva, a ira, que ela ouviu um rapaz falando que hoje está todo mundo irado com o Covid, com o governo, os nervos estão à flor da pele. Essa expressão, os nervos à flor da pele, quem nunca cortou o dedo, né, com uma faca ou com o que for, e depois qualquer batidinha que dá em algum lugar, dá choque. Por que dá choque? Porque o nervo ficou exposto. Então, por isso que tem essa expressão, os nervos à flor da pele. Estão todos nesse esquema hoje, com a pandemia e com o confinamento. Estão todos assim, com raiva. Então, colocamos a raiva em todos, no governo. A raiva, se o governo fosse um governo perfeito, iríamos arrumar outra coisa para termos raiva. Tudo nos causa raiva. E a raiva é um dos nossos inimigos. Nós temos 6 inimigos. A raiva é um deles. Então, quais são os 6? Repetindo novamente. A luxúria. A luxúria é o desfrute dos sentidos. A inveja. A ira, né? A raiva. A cobiça. A loucura e o ego. Esses são os 6 inimigos que temos. Os inimigos não são pessoas externas. O ambiente é perfeito. As pessoas que consideramos nosso inimigo, o patrão, o colega de trabalho que quer puxar teu tapete, te tirar do emprego, não são nossos inimigos. O ambiente é perfeito. Essas pessoas, todo o ambiente é perfeito. O vizinho que te incomoda, ele não é seu inimigo. O seu inimigo, você tem 6 inimigos, como eu descrevi agora. E os 6 inimigos habitam dentro de nós. E a raiva é um desses inimigos. E por que temos esse processo de raiva? Por que temos esses inimigos? Alguns têm mais um do que outros. Então tem pessoa que tem mais o desejo de desfrutar dos sentidos. O outro tem muita raiva, o outro tem muita cobiça, ele cobiça tudo dos outros. A pessoa não tem nada, mas ele quer o que o outro tem. Tem pessoas que têm inveja, né? A cobiça, a inveja, a loucura, o ego muito alto. A pessoa se acha superior a todos, todo mundo está abaixo dele. Cada um tem um ponto mais forte nesses 6 inimigos. Mas a raiva, a ira, é um deles. E como que podemos eliminar isso? Eliminar totalmente é muito difícil, porque não está no nosso intelecto. Não adianta você falar, não vou ser irado, não vou ter raiva, não vou ter raiva, não vou ter raiva. Aí alguém lhe faz algo e é instantâneo. Você vai ter raiva. Eu vou entrar um pouquinho no assunto de medicina, porque é um exemplo que eu pensei agora. Você tem o arco reflexo, chama.
Você não pensa para tirar a mão do fogo quando você queima a mão, o dedo. Não vai para o cérebro pensar e falar, você tem que tirar a mão. Chama arco reflexo. A mensagem vem do neurônio, do nervo que está na ponta do dedo ou na mão, onde for queimado, e aí vai até a medula espinhal e volta. Chama-se arco reflexo. E a mesma coisa é o caso da raiva ou de qualquer outro desses inimigos. Se alguém fizer algo para você, instantaneamente você responde. Se você está em algum lugar, numa multidão, e alguém pisar no seu pé e machucar, você vai ficar irado, nervoso. Não tem como controlar a raiva, nenhum desses sentidos. Sempre, sempre com o intelecto, com a mente, com a inteligência. Esses inimigos, a única forma de controlá-los é limpando a alma, porque eles vão se afastando de nós, essas más atitudes que temos, vão se afastando de nós com a limpeza da alma. E como que ocorre a limpeza da alma? Servindo Deus, através de um guru fidedigno, através da orientação de um guru, a alma vai sendo limpa, e aí todos esses inimigos vão se afastando de nós, vão sumindo de nós. Mas não pense que com um serviço de 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso daí vai sumir. Pode levar vidas e vidas e vidas, mas não importa. Isso daí vai diminuindo. Gradativamente vai diminuindo com o serviço devocional correto, com a prática devocional diária correta. Tem que ser diária a prática devocional. Não é uma vez por semana ir na igreja, na sinagoga, no templo que vai tirar esses inimigos de nós. Ou vai fazer a limpeza da nossa alma. A prática tem que ser diária. Quanto mais nós fazemos, mais limpamos nossa alma. Claro, sempre sob a orientação de um guru fidedigno. Então, Regina, o mundo inteiro realmente está com raiva, porque o mundo não está preocupado em limpar a alma. O mundo só está preocupado com algo material. Como diz Shilachara Maharaj na aula hoje agora, que lemos. Ele fala, com a Covid, as pessoas estão buscando Jesus, Alá, Krishna, Jeová, enfim, qualquer Deus que a pessoa acredite, qualquer religião que ela tenha. Mas ela só procura Deus quando está com dificuldade material. São pouquíssimas as almas que procuram Deus pensando no lado transcendental, em voltar para o Supremo, em ter amor por Deus. 99,9999% da população humana, e isso vai no 9 mais para frente, eu parei nos 9, mas vai muito mais para frente, de 7 bilhões de pessoas, de seres humanos que tem na Terra. Quantos buscam Deus, quantos buscam uma religião para ter amor puro por Deus, para ir para o mundo transcendental? Todo o resto, toda a grande maioria, quer algo material em troca, quer algo para si. Pense em Deus para algo para si, para o conforto da sua vida agora. Não pensa na sua vida eterna, que é a alma, porque estamos identificados com o nosso corpo. Todos nós nos identificamos com o nosso corpo, não com a nossa alma, mas nós não somos o corpo, nós somos a alma. Por isso que não praticamos a vida devocional, porque não estamos preocupados com a alma. Ninguém está preocupado com a sua alma. Todos só se preocupam com o seu corpo e com o corpo do companheiro. Quando eu digo companheiro, todos os habitantes da Terra. Ninguém está preocupado com a alma do próximo. Se estivéssemos preocupados com a alma do próximo, não estaríamos perdendo tempo, estaríamos dando a palavra de Deus, a consciência de Deus, dando comida oferecida no altar, não comida que não foi oferecida no altar. Mas não temos essa consciência, pouquíssimas almas têm essa consciência. Então todos estão com raiva. E quando acabar a pandemia, quando Deus quiser, Ele achar necessário, quando Ele ver que já cumpriu o que Ele planejou, vai acabar a pandemia, claro. Todas as outras anteriores acabaram. E aí vem outra adversidade. Vai virar outra miséria material.
Não há como fugir disso. Por isso que temos que concentrar na busca por Deus. A única forma é a busca por Deus. Servir Deus da forma correta, não por medo, não por obrigação, não por querer algo em troca. Essas são as formas erradas de servir Deus. A forma correta de servir Deus é por amor, buscando o amor dele, porque ele está o tempo todo nos dando amor. Deus só dá o melhor para nós. A diversidade que temos na vida é o melhor para nós. Não compreendemos por quê? Porque estamos com a alma encoberta pela ilusão. Estamos com a alma suja. Como que vamos olhar no espelho se o espelho está encoberto por poeira? A nossa alma é a mesma coisa. Não conseguimos compreender a verdade que Deus está dando através das escrituras, dos gurus, porque estamos encobertos pela ilusão material. Mas nós que temos esse pequeno discernimento, estamos agora assistindo a aula, estamos lendo Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, nós temos um caminho, é só seguir esse caminho. Somos muito afortunados por ter essa graça de ter uma palavra de um guru fidedigno. É só seguir o que ele está falando. As outras pessoas, nós não conseguiremos consertar o mundo. Srila Acharya Maharaj fala, podemos tentar consertar quem vive ao seu redor, mas o mundo todo nunca poderemos, isso é impossível. Então temos que focar em nós, na nossa alma, e ajudar as outras almas que querem ser ajudadas. Quem quer ser ajudado, é nossa obrigação ajudar espiritualmente. E nós, claro, seguir o nosso caminho, porque quanto mais nós nos elevarmos espiritualmente, maior a nossa potência para ajudar as outras almas. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se eu consegui responder a Regina. Se eu não conseguir, Regina, pode mandar outra pergunta ou pedir mais esclarecimento. Coloque aí se você tiver alguma dúvida sobre o que foi falado, ou se eu não respondi toda a sua dúvida sobre raiva, pode fazer a pergunta. Vamos cantar então, enquanto isso, para não perder tempo, porque o tempo é valioso. 100 anos passa muito rápido. Eu não tenho nem metade disso de vida, nem um quarto. Então, não podemos perder tempo. Temos que o tempo todo estar servindo Deus. Antes de começarmos a leitura do livro de Srila Govinda Maharaj, só complementando a pergunta da Regina sobre raiva, né? Eu falei que o processo devocional ele vai limpando a alma e gradativamente, não só a raiva, mas todos os nossos inimigos vão diminuindo. Nós vamos diminuindo a intensidade da raiva, da loucura, da ira, da cobiça, da inveja, da luxúria e do ego. Mas, se fizermos o serviço devocional para limpar a alma e não fizermos algumas práticas, por exemplo, amanhã é Ekadashi. Amanhã, que significa Ekadashi, é o 11º dia depois da lua nova e da lua cheia. Nós estamos no 11º dia depois da lua cheia. Por isso que é Krishna Ekadashi. A lua está escura, está diminuindo. Então, o que seria o Ekadashi? É o jejum que fazemos sem grãos. O que é grão? Grãos são leguminosas, tudo que dá em vagem é leguminosa. Ervilha, grão de bico, lentilha, soja, gergelim e todos os cereais, arroz, trigo, milho, aveia, cevada. E o feijão também é uma leguminosa, porque ele está em vagem. Então, devemos evitar esses alimentos no Ekadashi. Por quê? Um dos motivos, tem vários motivos de fazermos Ekadashi, mas um dos motivos é porque nesses 2 dias por mês, em média 2 dias, é muito difícil quando tem 3 Ekadashis no mesmo mês, normalmente 2 dias por mês, todos esses inimigos que nós temos se alojam nos grãos. Eles estão nos grãos somente nesses dias de Ekadashi.
Então, se comermos grãos nesses dias de Ekadashi, como é amanhã, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, como eu falei, vagem, arroz, trigo, milho, e não só o alimento, mas os derivados. Se o pão é feito de trigo, não devemos comer, porque não é somente o grão, mas tudo que é derivado, óleo de soja, óleo de milho. Então amanhã podemos usar óleo de girassol, azeite, que não tenha nenhuma mistura. Por que isso? Porque nesses dias, como eu falei, os 2 dias de Ekadashi por mês, os inimigos estão alojados nos grãos. Então, a luxúria, a ira, a inveja, a cobiça, a loucura, o ego, todos eles estão nos grãos. Então, se comermos os grãos nesses dias, ficaremos com mais luxúria, mais inveja, mais ira, mais cobiça, mais loucura, mais ego. Então, porque a população está cada vez com mais raiva, cada vez mais luxuriosa, querendo desfrutar cada vez mais, menos tolerância, mais louca, com mais ego, porque 2 vezes por mês todos aumentam essa quantidade que já temos. E a maioria não limpa a alma, então só acumula. Então a pessoa no decorrer de 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos comendo grãos nesses dias, e não só nesses dias, mas no aparecimento de Krishna, no aparecimento de Mahaprabhu, também não devemos comer os grãos. Então o que vai acontecer? A pessoa somente vai aumentar a raiva, a inveja, a ira, a cobiça, esses inimigos. Então por isso que é aconselhável a nossa missão, Gaudiya Vaishnavismo, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, fazer o jejum nesse dia. Não precisa ser o jejum total, jejum de grãos, para evitar isso e aumentar o serviço a Deus. Então amanhã é um dia muito auspicioso, toda Ekadashi é um dia muito auspicioso. É um dia que podemos servir Deus mais, porque Ele aceita o nosso serviço. Vamos ver se tem alguma pergunta, senão poderemos ler um pouquinho, ainda temos um pouco de tempo para ler. Para podermos ler o livro de Srila Govinda Maharaj. Se tiver alguma pergunta, façam agora ou depois da leitura. Já me avisaram aqui para colocar o microfone, porque eu estava sem microfone. Aqui nós não somos o Jornal Nacional. O Jornal Nacional tem uma equipe gigante que prepara a matéria, o outro faz isso, o outro faz aquilo, o outro arruma o cabelo do Bonner, o outro, enfim, ainda bem que nós não temos cabelo, o cabelo é raspado, mas é tudo muito perfeito, mesmo assim acontecem coisas erradas. Aqui, na verdade, sempre tem alguma falha, então eu esqueço o microfone ou eu sento aqui, quando eu vou ver a câmera está virada, não está pegando o Srila Govinda Maharaj, não está pegando o Srila Acharya Maharaj, enfim, sempre tem alguma coisa que tem que ser ajustada. Por isso que tem as pessoas que ajudam. Isso também é serviço devocional, ajudar para que o programa saia da melhor forma possível. O mundo material não é perfeito, nunca vai ser perfeito. Eu não sou perfeito, eu sou muito errado. Nada do que fazemos é perfeito, mas é o que temos e o Guru está feliz com isso, então temos que continuar. O Guru estando feliz, Krishna está feliz. Então não estamos fazendo esse programa da nossa mente, da nossa cabeça. Foi a orientação de Srila Acharya Maharaj, termos o programa todos os dias. Na época não foi falado online, mas essa pandemia, você veja como tem coisas boas, sempre. Ela permitiu com que todos os dias agora tenhamos programa e vocês podem assistir. E hoje tivemos 2 programas. Já 3 domingos que temos 2 programas. Então a pandemia é boa para o lado espiritual também. Não só para individualmente, para cada um, mas para o lado espiritual coletivo. Então, se tiver alguma falha, me perdoem e avisem, porque aí eu tentarei arrumar. Vamos ver se não tem nenhuma pergunta. Então vamos começar então a leitura de Srila Govinda Maharaj, continuando a aula da manhã.
Quem não viu a aula da manhã, está gravado no Facebook. O Instagram não grava mais, mas o Facebook está gravando. Então pode acessar o Facebook e olhar. Eu vou tentar ver qual o local que paramos. Vamos ver se essa parte já foi lida. Temos experiência suficiente que tão logo alguém deixe este corpo, ele deve sair deste mundo, pois ninguém pode viver para sempre neste corpo. Depois de... Essa parte já foi lida, mas não inteira, então vamos ler de novo esse início. 10 ou 20 anos, ou 25 ou 100 anos, ou 2 ou 4 meses, qualquer que seja o prazo, todos têm de morrer. A morte é inevitável. Enquanto houver nascimento, a morte será inevitável. Assim, não importa o quão esforçadamente tentamos, não poderemos conhecer a felicidade aqui. Hoje precisamos de dinheiro, mas e o rico? Será ele feliz? Qual é o seu destino? Ele pode acabar tendo um sério problema de estômago e não ser capaz de comer mais do que alguns grãos de arroz. E alguém que tem beleza também pode não ser feliz. Quando seu pulso não funcionar direito, ele questionará a razão de ter caído doente, de ter emagrecido. Então, Shri Govinda Maharaj está falando que não tem como ter felicidade no mundo material. Alguns pensam, nossa, a pessoa é rica, ela é feliz. Não, a felicidade, como ele dá o exemplo aqui, a pessoa tem um problema no estômago, qualquer problema, e não consegue comer. Ela tem dinheiro para comprar toda a comida que ela poderia querer e não consegue comer. Come somente alguns grãos, alguma coisa. Então o dinheiro não traz felicidade, a beleza não traz felicidade. Shripata Tapasi Maharaj falava, por mais linda que seja a mulher, o homem, enfim, você pega atrizes de Hollywood, atores de Hollywood, você vê eles nos filmes quando eram novos, bonitos, né, aquela beleza, e quando estavam velhos, coitados, mal conseguiam andar direito. Não nos filmes, porque Hollywood não vai colocar um ator ou uma atriz assim, mas você vê no final da vida deles nem falar, nem conseguir andar direito. Então cadê aquela beleza? O tempo acaba com tudo. Nem o dinheiro, nem a beleza, nenhuma fortuna que temos material pelo karma bom trará felicidade, porque a alma não está em busca de algo material, a alma está em busca de algo espiritual, transcendental. Então nunca seremos felizes no mundo material. Teremos alguns momentos felizes com desfrute material, com desfrute dos sentidos, mas isso acaba. Por isso que temos que focar na alma. Tudo acaba. E Sripata Tapasi Maharaj falava, contra a gravidade, ninguém vence a gravidade. Então a mulher, o homem também agora, antigamente era só a mulher que ficava muito ligada nisso, fazia plástica, puxando o braço aqui, aquela pelanquinha do braço, para quando fazer tchau não balançar, e aí tirava aquela ruguinha aqui do olho, e aí do pescoço, porque... Mas não tem como, o corpo inteiro cai. A gravidade derruba tudo. Aí a pessoa está toda esticada, toda puxada, não consegue nem falar direito, nem dar risada, porque a pele foi muito esticada. Aí você olha a mão da pessoa toda enrugada. Não tem como esticar o corpo inteiro, não tem como fazer plástica no corpo inteiro. Nada vence a velhice. Não existe creme, não existe nada que retarda, que vai acabar com a velhice. Então não há felicidade no mundo material. Existem momentos de felicidade material, de desfrute dos sentidos. Mas isso é temporário. A felicidade só existe no mundo transcendental. Por quê? Porque lá nós servimos Deus. Nós não, quem está lá serve Deus. Então é a felicidade plena. Hoje, vemos que alguém se tornou uma grande celebridade, mas amanhã pode nem ter mais o poder de andar. Dessa maneira, o mundo inteiro é temporário. E apesar de estarmos apegados a este mundo temporário, não podemos permanecer aqui para sempre.
Não podemos declarar como sendo um fato que a casa que construímos seja nossa, e nosso filho também não poderá usufruir dela por muito tempo. O dinheiro que poupamos para o bem-estar de nosso filho, ele poderá desperdiçar com drogas ou outras coisas inúteis ou injuriosas. Uma pessoa poupa, enquanto a outra desperdiça. Esse é o caminho do mundo. Nada é eterno, nem nossa alma nesse corpo é eterna. Vai acabar daqui 20, 30, 40, 50, 100 anos no máximo. A alma sairá desse corpo. Então, tudo que você guardou, tudo que você acumulou para o seu filho, também não é eterno para o seu filho. Como o Srila Govinda Maharaj fala, você guardou, ele pode gastar tudo com droga, com jogos, enfim, com qualquer coisa. A casa que você tanto guardou para o seu filho, pode acontecer alguma coisa. Na melhor das hipóteses, o seu filho vai morrer também e vai deixar a casa. Então, nada é eterno no mundo material. Toda a energia que você gastou, que eu gastei, que todo mundo gastou para conseguir algo material, vai acabar quando nós abandonarmos o corpo. Ah, mas eu deixei para o meu filho. Então, quando o seu filho abandonar o corpo, também acaba, se ele não gastar antes. Porque normalmente é isso que acontece. É difícil a família que o pai guardou, o filho continua na fortuna e o neto e sucessivamente. Normalmente altos e baixos. Mas na melhor das hipóteses, algum dia acaba tudo. Você vê grandes fortunas aqui em São Paulo, né? A família Matarazzo tinha fortunas. Estão pobres hoje? Creio que não. Mas cadê aquela fortuna? Em 2 gerações, 3 gerações, acabou. Então nada é eterno no mundo material. É isso que Gurudeva está tentando nos explicar. Na melhor das hipóteses, se você cuidar da tua saúde a vida inteira, comendo orgânico, tudo certinho, fazendo atividade como o médico orienta, o professor de educação física orienta, o cardiologista, no mínimo 1 hora de atividade aeróbia por dia para não ter problema cardíaco. Mas não é só atividade aeróbia, você tem que cuidar da sua musculatura, você tem que cuidar do seu osso, você tem que cuidar de várias coisas, alimentação. Na melhor das hipóteses, você vai viver muito tempo. Claro que tudo isso depende do seu karma, mas você vai viver muito tempo e no final você vai abandonar esse corpo, a alma abandona o corpo. Toda aquela energia, todo aquele tempo que você dedicou para algo temporário, para o seu corpo, para o corpo dos outros, acabou. Agora, se você dedicar para a alma, com um processo para a alma, é eterno. Na próxima vida você continua com isso. E na outra vida também, a alma é eterna. Nunca será perdido o que você fez devocional. Se você cantar conosco aqui uma canção, cantar uma Mahamantra, assistir o Arati, aquela cerimônia que é feito antes, fazer o Parikrama Tula, em pensamento mesmo, isso é eterno para a alma, nunca vai ser perdido. Esse mérito espiritual que você ficou 2 horas aqui no programa, já estamos com mais de 2 horas de programa hoje. Essas 2 horas de programa, você vai levar para a eternidade, porque isso é para a alma, não é para o seu corpo. O que você ganhou no seu corpo agora, ficando escutando a aula, a leitura do livro de Srila Govinda Maharaj, a leitura da aula de Srila Acharya Maharaj? O que você ganhou para o seu corpo? Nada. Você ganhou para a sua alma. O processo está na alma. Bhakti Yoga é da alma, o processo da alma, não o processo do corpo. Outras yogas visam o corpo, mas Krishna fala no Bhagavad Gita, a Bhakti Yoga é suprema. De todas as yogas é a mais importante, é a principal. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a ler só mais um trechinho. Assim, todas as almas surgiram da potência marginal, ou a Tatashta Shakti do Senhor, e sua própria casa é o vasto e infinito mundo transcendental, para Vyomadama, sendo que quase todas vão para lá e servem felizes ao Senhor. Só um minutinho.
Vamos iniciar de novo, porque essa leitura aqui ela está interrompida no meio. Vamos começar de novo. Assim, todas as almas surgiram da potência marginal, ou a Tatashta Shakti do Senhor, e sua própria casa é o vasto e infinito mundo transcendental, para Vyomadama, sendo que quase todas vão para lá e servem felizes ao Senhor. Apenas um punhado de almas como nós lançam seus olhares para a prisão deste mundo ilusório de Maya, apesar da oportunidade de servir no mundo transcendental. Desse fatídico olhar nasce seu infortúnio. Além disso, não podemos considerar nenhuma outra causa das almas diva terem vindo a este mundo. Portanto, temos de admitir que a causa de sua vinda para cá é simplesmente seu infortúnio. Quando veem Maya, elas pensam: aqui está o objeto de meu desfrute. Eu sou superior e aquilo é inferior. Desse modo, são atraídas para esse plano de Maya, ou o plano ilusório, que é somente como uma prisão. Ainda assim, o Senhor Supremo fez todos os arranjos para levá-las de volta para o mundo transcendental. Às vezes, quando surgem perturbações demais, Ele mesmo vem até aqui. Assim como quando surgem distúrbios numa prisão, um oficial superior ou um administrador vai pessoalmente e dispara alguns tiros para controlar a situação. O Senhor Supremo descende pessoalmente. Ele é o supremamente poderoso. E assim, já foi falado várias vezes sobre como viemos para o mundo material. Estávamos na energia marginal de Krishna, Tatastha Shakti. Shakti quer dizer potência, energia. Então estávamos lá, todas as almas. E nós somos a minoria, 1/4. Escolhemos errado e viemos para o mundo material. Escolhemos desfrutar, ser servidos. O único que o desfrutador supremo é Krishna. Nós quisemos ser o desfrutador. Então viemos para o mundo material. E como Srila Govinda Maharaj diz, o mundo material é isso que estamos enfrentando agora. Dificuldades. Mas Krishna, ele é tão misericordioso que ele deu como sair daqui. Ele nos deu isso através do Guru, através das Escrituras. E de tempos em tempos, como Srila Govinda Maharaj faz analogia com a cadeia, quando tem muito problema na cadeia, vai um oficial lá para restabelecer. E Krishna, quando a religião está deturpada, quando está muito bagunçado tudo, ele vem para a Terra. Ele próprio, ele veio do Apara Yuga 5.000 anos atrás. Ele veio em Kali Yuga como o Senhor Buda, mas não para dar a religião, porque estava tudo muito deturpado. Então Buda veio para pregar a não matança de animais para os ateístas, não sacrifício védico de animais, matança através do sacrifício védico. E depois ele veio como Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, há 535 anos atrás, para nos dar realmente a consciência de Krishna. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o nome dele diz, ele é o grande mestre da consciência do Senhor Krishna. Ele mesmo veio, Krishna, com a auréola, o envolto de Shrimati Radharani e o coração de Shrimati Radharani. Ele veio nos dar a religião, restabelecer a religião. E qual é o Yuga Dharma? A religião dessa era de Kali Yuga, cantar congregacionalmente. Essa é a religião dessa era, cantarmos os santos nomes de Deus em congregação, juntos, é o que fizemos hoje, o que estamos fazendo todos os dias. Não importa que é online, mas estamos fazendo. É isso que Mahaprabhu veio nos dar. Deus veio aqui para dar essa consciência.
e através dos seus associados temos todo o processo de consciência. E agora temos o Guru. Sempre, na verdade, temos o Guru encarnado. Então temos que seguir a orientação do Guru. Hoje tivemos a aula com o Guru, não conseguimos escutá-la, mas vai ser postada, transcrita, e estamos lendo, hoje lemos, creio que a última parte da aula da semana passada. Então temos o Guru, Krishna enviou o Guru, a misericórdia de Deus é enviar o Guru e nós conseguirmos conhecer o Guru, receber a iniciação de um Guru fidedigno. Isso é a misericórdia de Krishna. A misericórdia de Deus não é Ele tirar nossas dificuldades materiais. Esse é um conceito que a maioria das filosofias e religiões pregam. Mas esse não é a misericórdia, a graça de Deus. A graça de Deus é dar um mestre espiritual e nós seguirmos ele, iniciarmos o processo com ele, entrarmos nessa escola. E aí a misericórdia cada vez mais vai nos atingindo. E o que é misericórdia? A misericórdia é o serviço devocional. Vamos terminar então essa leitura, já está no finzinho. Sim, ele não tem nenhuma ansiedade. Quando Narayana vem de Vaikunta, não é que ele deixa Vaikunta. Simplesmente por sua vontade, outro Narayana pode descender aqui. Também nele se encontram as potências do pensar, do sentir e do querer, mas aquele plano é Chetana, ou seja, consciente e vivo, enquanto que este plano é Jada, mundano ou material. A natureza ilusória deste plano é também a potência do Senhor Supremo, mas essa potência é como uma sombra. O fogo tem tanto forma quanto sombra. A forma do fogo tem sua própria existência, sem a qual a sombra não apareceria. A sombra aparece devido à luz, e nós caímos nesta potência sombra. Esta é uma potência do Senhor Supremo, e é também eterna, continuará para sempre. Os passatempos divinos do Senhor, o Lila, também continuam eternamente. Então existe a potência de Deus aqui no mundo material, que é uma sombra, como o Srila Govinda Maharaj fala. Existe a potência marginal que viemos de lá, todas as almas viemos de lá, e aqui é a potência de Deus na forma de uma sombra. E é uma ilusão, o mundo material é uma ilusão, mas Deus criou o mundo material. Deus criou tudo, na verdade. Para quê? Porque escolhemos isso. Nós quisemos vir para o mundo material. Então Deus criou o mundo material para nós. Para termos o desfrute que tanto almejamos, tanto nós quisemos. Só que toda vez que tem um desfrute, tem a reação por trás do desfrute. Então, a única forma de sair daqui do desfrute, a única forma de ir para o mundo transcendental com Deus na sua potência real dele, não na marginal, mas a potência interna dele, que está no mundo transcendental, é servi-lo. Servindo Deus da forma correta, através de um Guru fidedigno, estaremos no barco rumo ao mundo transcendental. O Guru é o capitão do barco. E Krishna dá o vento para o barco chegar no mundo transcendental. Mas temos que agarrar no barco. Podemos receber a iniciação do Guru, a semente da trepadeira devocional, mas se não fizermos a prática diária que ele orienta, vamos cair do barco. E aí perderemos a viagem. Estaremos no oceano de ilusão. Continuaremos no oceano de ilusão. Quando recebemos a iniciação, entramos no barco. Mas se não agarrarmos no barco, seguindo o que o Guru fala, cairemos fora do barco.
e cairemos aonde? No oceano de Maia, no oceano da ilusão. Caindo no oceano da ilusão, não temos como chegar no mundo transcendental. Somente o Guru pode nos levar para o mundo transcendental. Um Guru fidedigno, um Guru autêntico. Existem muitos Gurus que não têm essa capacidade, que estão pensando somente em si mesmo, no seu dinheiro, no dinheiro que o discípulo vai dar para ele. Ou se não é no dinheiro, é na fama. Então, se tivermos sinceridade no coração de encontrar Krishna, amar Krishna, ir para o mundo transcendental, Krishna nos colocará um Guru fidedigno na nossa vida. E aí temos que agarrar no barco rumo ao mundo transcendental. Não importa quantas vidas levemos, mas agarrado no barco, algum dia chegaremos lá. Quanto mais nos dedicarmos, nos rendermos ao processo, a Deus, ao Guru, mais rápido chegaremos ao mundo transcendental. Vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos parar com a leitura hoje. Tem uma pergunta da Regina. Podemos reverter uma doença que veio como karma? Tenho glaucoma e me assusta a possibilidade de ficar cega. Regina, reverter a doença somente se entrar em entrega total a Deus. Se entrar em Sharanagati, Deus tira todo o nosso karma, entrega total a Deus. É muito difícil a entrega total a Deus. Mas quando você estiver chegando próximo da entrega total a Deus, mesmo que você estiver cega, você não está preocupada com isso. Nosso Guru Srila Siddhartha Maharaj, o fundador da nossa missão, ele morreu sem ver, cego. E ele não estava preocupado com isso, porque ele não é o corpo, ele é a alma. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Eu também tenho glaucoma, não se preocupe com isso. Se ficarmos cegos, vamos poder servir Krishna. Se ficarmos numa cama sem poder se movimentar, poderemos servir Krishna, servir Deus. De que forma? Cantando Mahamantra Hare Krishna, escutando as aulas, cantando as canções. Tem muitas formas de servir Deus. A Bhakti Yoga, o processo de devoção a Deus, não temos que ter um corpo perfeito para praticar. Não é necessário. A única necessidade é ter a consciência, não estar com Alzheimer ou outra doença que é demência mental. Mas qualquer outro problema que tivermos, doença, e no caso do seu glaucoma, se o seu karma não for passar pela cegueira, você não vai ficar cega. E se ficar cega, Krishna deu isso daí para você, ou para mim, ou para quem for, porque é o melhor para nós. Essa é a grande dificuldade de nós compreendermos isso. Tudo que Deus nos dá é o melhor para nós. A doença, tudo, a falta de dinheiro, uma dificuldade, qualquer coisa que Deus dá é o melhor para nós. Ele não ia dar algo para nós que não fosse o melhor. Então, não se preocupe com o seu problema de visão. Não se preocupe com nada. Se preocupe com a doença que nós temos na nossa alma. A nossa alma está doente. A doença física tem remédios para controlar a sua pressão ocular. Tem remédios para várias doenças. É uma doença crônica. Rupa Goswami fala, a doença crônica é um karma, não só crônica, mas a doença crônica é um karma explícito. A pessoa que é muito feia também é um karma ruim. Isso é Rupa Goswami falando. Mas não tem problema, nós somos a alma, nós somos o corpo. Então,
Não se preocupe com a sua doença. Se for o melhor para você ficar cega, você vai ficar cega. Se o melhor para você não for ficar cega, não vai ficar cega. Sempre acontece o melhor para nós. Ontem eu falei na aula, não sei se você estava assistindo, você falou que dorme muito cedo. E o que você está fazendo agora? Já é tarde. Vá dormir, Regina. Estou brincando, fica assistindo aí. Mas, eu não sei se você viu ontem a aula, mas eu contei a história de um monge, na época ele não era monge, quando ele contou essa história. Vou repetir a história rapidamente. Ele tinha vários filhos, ele era caminhoneiro nos Estados Unidos, e ele, a primeira vez que ele veio para o Brasil, ele tinha acabado de perder um filho, dos vários filhos, um dos filhos dele tinha morrido. E era um devoto de Krishna, todos os filhos são devotos de Krishna, a mulher é devota de Krishna. Ele tinha uma família de Krishna. E aí o filho morreu queimado, no apartamento ou na casa, não me recordo. O filho morreu queimado. E ele veio para o Brasil logo em seguida, 15 dias depois, menos de um mês. E aí perguntaram para ele, poxa, você veio para cá, o seu filho abandonou o corpo, como é que você está, isso, aquilo? Ele falou, eu estou bem, ele falou. Deus deu o melhor para o meu filho. Essa é a compreensão correta. Deus deu o melhor para o filho, mas uma visão material de alguém que está iludido pelos sentidos, por Maya, vai falar, poxa, mas como assim? Ele perdeu o filho queimado, que morte triste. Como assim? Deus deu o melhor para o filho? Sim. Essa é a compreensão. Deus dá sempre o melhor para nós. Não importa o que seja. Nada é por acaso. Deus dá sempre o melhor. A dificuldade é boa e a alegria material é boa. Tudo é bom. Se Deus está dando, tudo é bom. Não sei se eu fui claro com você, Regina, mas não se preocupe se você for ficar cego ou não. Provavelmente não. Glaucoma tem controle, é muito fácil controlar. É muito fácil controlar. Você pinga o colírico, o médico orientar, vai num bom oftalmologista e ele vai tratar você. Mas se em último caso você tiver um problema de visão, qualquer outro problema, não se preocupe. Continue servindo Deus. Não fique nervosa, não fique revoltada, porque tudo acontece para o nosso bem, para o nosso melhor. Qualquer adversidade é para o nosso bem. Essa é a consciência, mas para compreendermos isso, temos que ir limpando a alma. Quando a alma está muito iludida, muito suja, com toda essa ilusão, não compreendemos isso, ficamos revoltados, ficamos nervosos, preocupados. Como Shilacharya Maharaj falou, isso pode levar a uma depressão. Não se preocupe com isso, se preocupe com a alma. É difícil encarar dessa forma, mas é a realidade. Deus está falando isso através dos seus gurus, através dos seus devotos puros, que são o guru, que é o guru. Não se preocupe com isso. Espero que eu tenha respondido corretamente. Assim, corretamente eu respondi de acordo com a nossa filosofia, mas que você tenha entendido qual a posição da nossa filosofia. E se o seu karma, Regina, for de reverter o glaucoma, você vai perder essa pressão alta que você tem no olho. Não sabemos qual é o nosso karma. De repente você se cura dessa doença. Por quê? Porque o seu karma de sofrimento parou. Não sabemos o que vai acontecer. Por que alguns se curam de câncer e outros não? Ah, porque a pessoa rezou menos do que a outra? Não, porque era o karma dela. O sofrimento dela naquele ponto acabou e ela se curou do câncer. Qualquer doença assim. Deus dá a medicina, de acordo com cada um, vai curar ou não. Vai manter a doença estável ou não. Tudo depende do karma. Tudo que estamos passando materialmente está relacionado ao nosso karma. Srila Govinda Maharaj fala isso no seu livro Verdade Revelada. Tá bom, Regina? Eu lembrei de uma coisa, que você fala você tem glaucoma, em ficar cega, né? Eu também, às vezes, fico pensando, né? Poxa, se eu ficar cego, porque o meu problema de visão não é só glaucoma. Glaucoma não é nada perto dos outros que eu tenho.
mas eu fico pensando, poxa, se eu ficar cego eu não vou conseguir mais fazer a cerimônia, o arati, eu não vou mais conseguir fazer alguns serviços que eu faço hoje, que tem que ler, tem que fazer várias coisas. Mas Krishna faz o arranjo, se ele quiser, se o melhor para mim for ficar cego, ele vai mudar meu serviço. Eu vou fazer outro serviço para ele que eu possa fazer, mesmo estando cego, e alguém vai assumir o serviço que eu faço hoje, que tem que ter a visão. Então, não se preocupe com isso. Krishna faz sempre o arranjo. Aí, em algum momento, em algum lugar, você vai servi-lo. Se você ficar cego ou se eu ficar cego, de alguma forma, iremos servi-lo. Tem como servi-lo. Silachara Maharaj, não sei se você leu, a aula do dia 3 dele foi, acho que a última postagem, creio que foi sábado ou domingo passado que foi postado a transcrição da aula, e ele fala que eu faço serviço para ele, na verdade, no templo, e ele está feliz com isso, mesmo tendo vários problemas de saúde. Então, o problema de saúde não pode interferir na nossa vida devocional. Temos que aceitá-lo e continuar no serviço a Deus, serviço a Krishna, servindo o Guru, o mestre fidedigno. Não importa o problema que tivermos. Se tivermos um problema que não dá para fazer aquele serviço, Deus vai arrumar outro serviço para que nós possamos fazer. Então não se preocupe com isso. Vamos terminando então agora a transmissão. Minhas reverências a todos. Amanhã continuaremos com a leitura de Srila Govinda Maharaj, do livro dele. E uma boa noite a todos.